nossa gravação. Mar, pode tirar aí, por favor, o compartilhamento de tela. Agradecer aí, mais uma vez, a presença do nosso palestrante e agradecer a presença de vocês, tá? Pedir aí que nosso palestrante se apresente, fale um pouquinho de si e fique à vontade para começar a sua colocação. Obrigada, uma ótima palestra. Olá, boa tarde. Dá para me ouvir bem e me ver também? Dá sim, Lu. Te vemos e te ouvimos. Boa tarde. Boa, tudo bom, gente? Então, eu fui convidada, né, para falar um pouco hoje sobre boas práticas, que é um ramo que eu atuo desde quando eu me formei. Gosto bastante. Diante dessa pandemia, a gente vê que a sua importância, ela ainda ficou mais gritante. Volta e meia, a gente vê nos canais de televisão falando sobre como lavar as mãos, como a gente deve receber as mercadorias, enfim. Então, algo que a gente fazia muito especificamente para restaurantes, a gente viu que também consegue, de alguma forma, expandir para a nossa casa. Assim mesmo como a Bárbara mesmo falou. Eu sou Luciana, sou professora de nutrição da Unime Salvador. Agradeço o convite também de estar aqui passando para vocês um pouco sobre boas práticas. E eu posso compartilhar os slides? Pode sim, Pro. Fique à vontade. Fique à vontade. Deixa eu só abrir ele aqui rapidinho. Deixa ele aparecer aqui para mim de novo. As dúvidas vão ficar para o final, não é isso? Tanto faz, Luciana. Tanto você pode responder nas dúvidas à medida que as pessoas forem colocando, tá? Ou certo. Você pode preferir responder no final, fica a seu critério. Pronto. Eu prefiro ir respondendo, se as pessoas forem tendo já, a gente já conversa, porque se às vezes fica mais para trás e perde um pouco o gancho que a gente está falando, então quem tiver algum tipo de dúvida, é só falar. Certo. Dá para enxergar? Tá, sim. Boas práticas de fabricação. Isso. A gente ouve muito boas práticas de manipulação, fabricação, mas eles querem dizer, no final das contas, a mesma coisa, certo? Então, eu trouxe para vocês aqui para a gente abordar um pouco do panorama de boas práticas e vamos depois tentar encaixá-la no que estamos vivendo hoje, nesse cenário de pandemia, certo? Então, para começar, eu trouxe a definição de boas práticas, que são procedimentos que devem ser adotados pelos serviços de alimentação para garantir que os alimentos ali produzidos, né, ele tenham uma qualidade higiênico-sanitária e uma conformidade com a legislação sanitária que temos aqui no Brasil em vigor. O objetivo dessas boas práticas é evitar a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados, que a gente vai trabalhar um pouco mais na frente, que doenças são essas. Então, boas práticas, ela vai englobar para a gente desde a água, que a gente utiliza para fabricar o alimento, também o controle de pragas e vetores, os alimentos que compramos nos supermercados em relação à sua validade, em relação à sua embalagem também, o ambiente que trabalhamos, que tem que ser um ambiente limpo, organizado, para realmente evitar qualquer tipo de contaminação. Aqui eu trouxe algumas legislações que são importantíssimas para quem trabalha nessa área de alimentação, que é o Código Municipal de Salvador, que é a Lei 5.504 de 99, que quando o órgão fiscalizador, que é a Vigilância Sanitária, vai até o seu estabelecimento, ele vai cobrar de você tanto o Código Municipal, que vai tratar da saúde como um todo, mas também utiliza algumas legislações brasileiras. Uma das primeiras nesse ramo foi a portaria número 1428 de 93, mas que a gente tem em maior vigor, que vocês devem conhecer e devem entender
um pouco mais sobre ela, é essa última que eu coloco aí para vocês, a RDC número 216 de 2004. Ela é super fácil de encontrar na internet. Só você colocar mesmo, dar um Google, que ela já aparece, e ela vai dizer, de fato, todo o regulamento técnico para que você tenha boas práticas no seu estabelecimento. Então, é uma legislação que tem que ficar sempre a postos, porque qualquer dúvida que você venha a ter, você socorre, vai até ela e consegue resolver, porque ela é muito simples, apesar de ser uma legislação, mas ela tem um linguajar mais fácil, que dá para a gente entender tudo direitinho, e a gente tem que ter ela, porque quando a vigilância vai cobrar do estabelecimento boas práticas, ela vai se respaldar nessa legislação, principalmente a 216, tá? RDC 216, de 2004. Pouco também é importante a gente trazer o conceito de contaminação, porque, como vocês viram no objetivo, na definição de boas práticas, a gente vai tentar eliminar a contaminação, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso ter as boas práticas. Mas o que seria essa contaminação? São os parasitas, algumas substâncias tóxicas ou os micróbios que são prejudiciais à saúde e quando ele entra em contato, aí a gente vai ter a contaminação desse alimento. Então, todo o nosso dia a dia é para evitar a contaminação ou minimizar, diminuir que ela aconteça. Então, a gente tem alguns perigos que estão diante da gente na cozinha, que são os perigos físicos, é um pedaço de vidro, eu já vi muito estabelecimento pegando embalagem aberta e grampeando, e quando abre, aquele grampinho cai na comida. Isso é a contaminação física. Já o químico são os produtos químicos. Você lavou um hortifruti, mas não enxagou ele muito bem, ficou um resíduo da água sanitária, por exemplo. Então, aí você pode proporcionar uma contaminação por perigo químico. E já os biológicos, a gente tem, né, como grande representante as bactérias. A gente vai ter os micro-organismos ou os micróbios, e dentro desse grupo de micróbios, a gente vai ter, de fato, as bactérias que vão, de alguma forma, contaminar esse alimento, sem que a gente possa ver, porque é justamente isso que acontece, né? Os micróbios, eles são seres vivos tão pequenininhos que a gente não consegue ver a olho nu. Então, por isso que a gente, é como a gente tem agora o vírus, né, da Covid, a gente não consegue ver. Então, os micróbios, né, o vírus é um tipo de micróbio, mas quando a gente trata muito mais das bactérias, quando fala em alimentos, eles são tão pequenos que a gente não consegue ver a olho nu. A gente precisa de um microscópio para, de alguma forma, os enxergar. Então, a gente está sempre lutando com algo que a gente não está vendo. Então, por isso que a gente tem que ter o maior controle e por isso devemos implantar as boas práticas nos estabelecimentos. Então, esses micróbios, eles podem ser vírus, bactérias e fungos. Como eu falei, as bactérias são as mais importantes nesse conjunto, quando a gente fala de alimentos, de contaminar alimentos. E a gente tem vários tipos de micro-organismos, de micróbios, né, que são os deteriorantes. Quem nunca pegou um pão, deixou um tempo guardado e percebeu que ele estava com bolor, estava com aqueles pontinhos verdes, por exemplo. Então, ali é um alimento que ele vai ser deteriorado pelo bolor. Você consegue perceber, porque tem tanto micro-organismo ali que já está visível a você. Então, tem muita gente que pega o quê? Pega aquele pão, corta um pedaço e consome o outro que não está com visível, né? Aqueles pontinhos verdes lá do bolor. Não, aquele alimento ali, ele está todo contaminado já. Só que uma parte você consegue ver, na outra não. Tá? Então, são micro-organismos, nesse caso, micróbios, que vão deteriorar, você consegue ver. Tem outros que a gente consegue utilizar na indústria, para fazer iogurte, para fazer queijo gorgonzola, por exemplo, aquele iogurte fermentado que usa os lactobacilos, é um outro tipo de micro-organismo. E a gente também tem os micro-organismos que eles vão ser patogênicos. Como assim, Luciana, patogênico? Então, esses aí que vão causar doença para a gente. E eles não alteram em nada os alimentos. Então, a gente não consegue ver que tem pintinhas verdes. Tem muita gente que eu vejo que abre o iogurte, que já passou da validade, abre o iogurte e cheira. Ah,
tá com cheiro bom, dá para tomar. Não, porque esses micro-organismos, esses micróbios que fazem mal à nossa saúde, eles não alteram em nada o produto. O produto fica com o mesmo cheiro, com a mesma cor, com a mesma textura. Então, a gente tem que respeitar, por exemplo, o prazo de validade. Porque a gente não vai conseguir ver e o alimento ele não vai ser de nenhuma forma modificado. Então, cheirar o alimento ou tentar ver sua característica não é a melhor opção. Realmente, a gente tem que assegurar a validade que a indústria nos dá em relação àquele alimento. Por que a gente tem tanta preocupação em relação a contaminar o alimento? Porque o alimento ele pode transmitir doenças. Que doenças são essas? As doenças transmitidas por alimentos, que são as DTAs. Ela é classificada como uma síndrome que vai ter principalmente como sintomas os sintomas digestivos, como náusea, diarreia, vômito, mas podem também levar algumas doenças a nível até cerebral e até a mesma morte. Então, por isso que a gente tem tanto cuidado dentro da nossa cozinha para evitar que a gente tenha uma contaminação que vá levar a essas doenças. Então, a gente tem várias causas. As bactérias são as principais, mas também tem por substâncias químicas, metais pesados, toxinas, enfim. E como eu falei, esses sintomas, eles são digestivos. Na maioria das vezes, é uma náusea, é um vômito. Mas ele pode realmente evoluir, principalmente para uma morte. Então, por isso que a gente tem que ter o maior cuidado dentro dos estabelecimentos, dentro das nossas cozinhas de casa, para evitar que isso venha acontecer com a gente. Que nunca comeu um alimento e sentiu um mal-estar. Mas claro que não foi um mal-estar de precisar ir ao hospital. Mas sentiu uma dor de barriga, sentiu uma vontade de ir mais vezes ao banheiro, enfim. Mas foi algo muito simples, mas pode ser um sintoma tão grave que pode levar aquela pessoa a óbito, tá? Qual é a grande questão dos micro-organismos? Eles se multiplicam, e eles se multiplicam muito rápido. Quando eles encontram condições excelentes, eles se multiplicam mais rápido ainda. Então, aqui tem para vocês um termômetrozinho, que vocês conseguem perceber. Temperaturas abaixo de 10 graus, com a temperatura de geladeira, o micro-organismo ele dorme. O desenho tem aí ele dormindo, ele não morre. Ele só vai ter uma multiplicação mais lenta. Na temperatura de 10 a 60 graus, que é a nossa temperatura ambiente, é a temperatura ideal para eles. O alimento tem substrato, o alimento tem nutriente, o alimento tem água, o alimento está na temperatura boa, aí ele consegue se multiplicar muito rápido. Já quando eu aqueço esse alimento acima de 60, 70 graus, eu garanto que aquele micro-organismo ali ele vai morrer. Então, por isso que eu tenho que ter cuidado na hora de cozinhar o alimento, na hora de reaquecer o alimento. Por quê? Porque justamente eu posso estar ali deixando aquele alimento na temperatura que é boa para que o micro-organismo cresça. E aqui eu trago para vocês que uma única bactéria, uma sozinha, em 6 horas, ela se transforma em 130 mil. Então, imagina só, se você deixar aquele alimento por mais tempo, e ela não vai ter, aquele alimento não vai ter uma bactéria só, ela vai ter várias. Imagine essas várias bactérias se multiplicando a todo momento. Lembrando que o alimento, ele não muda nenhuma característica dele. Ele vai continuar com a mesma cor, com a mesma textura, com o mesmo sabor, e você não vai ver nada. Vai ingerir e aí pode passar mal. Quando a pessoa vai passar mal, ela teve a doença de origem alimentar, no caso a DTA, né, que é a doença transmitida por alimentos, é quando uma ou mais pessoas têm sintomas ao comer aquela mesma comida. Ah, eu comi aqui um cachorro quente e eu e um parente meu também passou mal. Então, aí já é considerado um surto. Surtos podem fechar estabelecimentos a depender da gravidade que ele tenha. E os principais acometidos são as crianças e os idosos. Por quê?
porque vão ter o seu sistema imunológico mais fraco. Então, por isso, a gente tem que ter o maior cuidado na hora de preparar os alimentos para evitar as doenças transmitidas por alimentos e, consequentemente, os seus surtos. E aqui eu trago para vocês... que não estão me aceitando. Aqui eu trago para vocês um pouco sobre a distribuição dos surtos no Brasil. Vocês podem ver que, em primeiro lugar, aqui a gente tem as residências. Então, o primeiro lugar que mais acontece surto por doença transmitida por alimento é dentro de casa. Sabe o que é isso aqui? Aquele arroz que a gente prepara 8 horas da manhã e deixa ele lá no fogão, ó, até a hora de almoçar. Em temperatura o quê? Em temperatura ambiente, que é uma temperatura que o micro-organismo adora. E não só o arroz, né? O arroz eu sempre lembro que todo mundo gosta de cozinhar primeiro o arroz, é o mais simples de tudo. Mas todo mundo gosta de cozinhar logo ele para se livrar. Então, esse alimento que fica lá no fogão por muitas horas, ou você almoça, deixa lá em cima do fogão e vai comer só de noite, aí quando vai aquecer não aquece muito bem. Então, por isso que a gente tem os casos muito maiores de surtos dentro de casa. Só que o segundo lugar desses surtos acontecerem são em restaurantes e padarias e seus similares. Então, aqui a gente tem os restaurantes, os bares, enfim. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Lembrando que esses dados aqui, eles são muito mais baixos do que a realidade. Nem sempre quando a gente tem uma dor de barriga, por conta de um alimento que comeu, a gente vai até o posto médico, fica em casa mesmo. Então, tem muito caso que nem é notificado. Mas dos que são notificados, a gente vê que tem uma maior quantidade na residência e, em segundo lugar, em restaurantes e padarias. Então, por isso que as boas práticas são tão importantes, para evitar esses surtos, essas doenças transmitidas por alimentos. Já dos alimentos que são os mais propícios, que são mais fáceis para a gente ter um surto, ter uma doença transmitida por alimento, ter uma DTA, a gente tem aqui, em primeiro lugar, os alimentos mistos. O que é isso, Luciana? São alimentos que são muito misturados, é um sanduíche que vai queijo, presunto, um hambúrguer que vai alface, tomate, carne. Então, alimentos que são muito misturados, eles são os principais causadores dos surtos de DTA aqui no Brasil. E, em segundo lugar, temos quem? A água. Se vocês forem pensar, parar um pouquinho para pensar, a água está em tudo. A gente precisa da água para limpar, precisa da água para cozinhar, para lavar as mãos. Então, por isso também que temos que ter um controle da qualidade da água que utilizamos no processo de fabricação dos nossos produtos. Aqui eu trago para vocês duas notícias. Eu estou falando, acontecem os surtos. Ok, então vamos trazer aqui para a realidade. Houve, em 2018, uma intoxicação alimentar com trabalhadores do metrô aqui de Salvador. Então, eles comeram de uma mesma comida e todos passaram mal no dia posterior. Então, imagine o quanto é ruim para a empresa, que vai ter essa quantidade de pessoas afastadas naquele dia de trabalho. Fora isso, você também tem um risco de levar a consequências ainda mais graves, como eu falei, até ao óbito. Um outro caso foi uma escola, ela é um pouco mais recente, aqui em 2019, onde 40 crianças elas foram internadas após fazer a merenda no local. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse controle com as boas práticas. Então, por isso que foi um tema escolhido, porque é algo que é muito relevante justamente para a gente evitar essas notícias aqui, né, de pessoas parando de trabalhar ou crianças que ainda são, de alguma forma, um grupo ainda mais sensível, indo para um hospital, indo para um posto de saúde por conta de uma alimentação. Então, todo cuidado na hora de produzir o alimento é pouco. Então, agora que a gente fez todo um panorama do que é contaminação, do que é micróbio, micro-organismo, como é que eles se multiplicam, trouxe um pouco das notícias, como é que acontece tudo isso em relação à contaminação e aos surtos por doenças transmitidas por alimentos, a gente vai falar agora especificamente das boas práticas.
Para que eu tenha boas práticas, é preciso que eu tenha o meu ambiente muito adequado para a produção dos alimentos. Então, esse ambiente meu deve ser sempre limpo e organizado. O piso, a parede e o teto, eles têm que ser conservados, não podem ter rachadura, não podem ter goteira, infiltração, mofo, descascamento. Se você recebe a vigilância vai até o seu estabelecimento e vê um piso rachado, uma parede rachada ou infiltrada, eles vão notificar, porque ali pode acumular micro-organismo. E a gente viu que micro-organismo e micróbio são aqueles que vão contaminar o alimento de alguma forma. Tem que ter sempre a limpeza quando necessário e também no fim das atividades. Então, eu nunca posso deixar minha cozinha suja de um dia para o outro. Eu tenho que deixar aquela cozinha limpa, porque aquela sujeira que eu deixar ali vai ser essencial para o micro-organismo lá, ó, começar a se multiplicar. A gente viu que se multiplica muito rápido. As janelas, se for um estabelecimento, as janelas têm que ser teladas para evitar a entrada de vetores e pragas, né? Mosca, barata, enfim. Nunca deixar equipamento em desuso. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma panela, ou eu tenho aqui um forninho que eu nunca uso. Aquele forninho ali, por ser escuro, por ser quentinho, ele vai sempre ser uma preferência para abrigar a barata, para abrigar algum tipo de vetor e praga e ali crescer e você ter toda a contaminação do seu ambiente de trabalho. Tem que ter rede de esgoto, né, e fossa séptica também. As caixas de gordura e de esgoto tem que estar do lado de fora, né, justamente porque elas podem atrair micro-organismos, vetores e pragas para o seu estabelecimento. O local deve ser bem ventilado e iluminado para evitar justamente que a pessoa que está ali manipulando, ela se machuque, e ventilado também para que a temperatura nunca fique muito alta, porque a gente viu que temperatura alta é uma temperatura que o micro-organismo gosta para crescer. As lâmpadas têm que estar sempre protegidas contra a quebra, que a lâmpada ela pode explodir e aqueles estilhaços cair no alimento. Então, a gente tem que ter esse cuidado. As superfícies que vão entrar em contato com o alimento, elas têm que estar sempre limpas. Então, eu tenho uma bancada, tenho uma mesa, eu tenho que deixar ela sempre limpa e também não pode ter nenhum tipo de rachadura, trinca, justamente porque aquela rachadurazinha ali, aquela trinca, ela vai acumular micro-organismo, ela vai acumular micróbio. E aquilo ali pode ser uma fonte de contaminação para o meu alimento. Se o estabelecimento ele tem banheiro, tem vestiário, tem que ser afastado da área que eu manipulo o alimento, justamente pelo ambiente que eu tenho no banheiro, né? Ter muito micro-organismo e pode contaminar meu alimento. Esse banheiro também tem que estar sempre limpo. E uma coisa muito importante que eu vejo em muita cozinha é o pessoal usando pano de prato, né? O pano de prato que a gente usa em casa, que também não deveria usar, ele é um excelente acumulador de micro-organismo, porque a gente vai, limpa ali, enxuga um prato e deixa lá ele molhado por um bom tempo. Aí enxugou um prato, tinha um pouquinho de comida ali que a gente tirou. Então, aquele ambiente do pano de prato ali é ideal para crescer micro-organismo. Então, a ideia é que a gente sempre usa aqueles panos que chamam de Perfex, que são aqueles destacáveis que dá para a gente, de alguma forma, usar e descartar. Justamente para evitar a contaminação a partir do pano de prato. Eu sei que muita gente gosta do pano de prato, né? Ter o costume, esse pano Perfex ele não enxuga direito, enfim. Mas a gente precisa começar a ter essa mudança, porque o pano de prato, ele sim, também ajuda a contaminar o nosso alimento. Então, aqui tem duas fotos, né? 2 desenhos de uma cozinha bem bagunçada e de uma cozinha totalmente arrumada. Então, nosso ambiente de trabalho tem que ser esse aqui do lado direito. Organizado, limpo, para realmente evitar qualquer tipo de contaminação desse alimento. Então, o ambiente, ele é essencial. Eu preciso ter um ambiente limpo, organizado, para que ele não seja um veículo para contaminar o meu alimento. Uma outra questão é a qualidade da água. A gente viu no gráfico que um dos principais responsáveis por surtos de alimentos é a água que é utilizada.
Então, se a gente tem uma caixa d'água, ela precisa estar tampada, ela não pode estar de nenhuma forma rachada, tendo vazamento, infiltração. Essa caixa d'água ela deve ser lavada pelo menos de 6 em 6 meses. Você mesmo pode lavar, os seus funcionários podem lavar, mas precisa ter, de alguma forma, isso registrado. Qual é o passo a passo? A gente também tem isso na internet de forma clara, como fazer essa limpeza da caixa d'água, do tanque de água. Se não, você pode contratar empresas que também trabalham nesse ramo. Para preparar o alimento, eu só posso usar a água potável, tá? Então, para que eu garanta que essa água ela é potável para o consumo humano, eu preciso fazer também a análise dessa água. Então, a gente tem alguns laboratórios, que eu acredito que agora na pandemia não estão funcionando, mas a gente tem laboratórios que a gente leva essa água, um pouco da água, né, uma amostra da água que a gente utiliza em casa ou dentro do restaurante, leva para um laboratório para ele avaliar se aquela água ela é potável ou não. Se não for, aí eu tenho que relavar o meu tanque, tenho que ver o que é que está acontecendo, porque ela deu como não potável, e utilizar aquelas aquelas águas de galão até normalizar o processo. Mas eu não posso usar uma água não própria para o consumo para produzir meu alimento, porque a água, ele é um grande veículo para a contaminação do alimento, né? A DTA, a doença transmitida por alimento, ela é causada pelo alimento e pela água. Então, por isso, tem que ter esse cuidado com a água também. Como é que eu tenho que descartar os meus resíduos, os meus rejeitos? Na minha cozinha, seja ela de alguma empresa ou dentro de casa, ela tem que ter uma lixeira sempre com pedal e com tampa. A gente nunca pode ter lixeiras abertas, porque isso acaba atraindo bichinhos, né? A gente sempre vê algum bichinho, barata, até mosquito. Então, sempre tem que ser uma lixeira que tenha pedal, que você consiga trocar esse lixo com frequência, não deixando ele acumular. E também, sempre que eu mexer no lixo, lavar minhas mãos. Algo que eu vejo muito em cozinha é o pessoal abrindo a tampa sem apertar no pedal, para acelerar o processo. Mas a ideia é realmente que você sempre use o pedal e, se precisar de alguma forma tocar no lixo, fazer a lavagem da mão logo após esse procedimento. Porque aí eu posso contaminar meu alimento que eu vou depois manipular. Já que a gente está falando tanto em manipular, a gente tem que falar de quem é o manipulador. Então, quem é a pessoa que está ali preparando? Pode ser você, como um microempreendedor que tem o seu negócio, mas você também pode ter funcionários. Então, qualquer pessoa que vai lidar com o alimento, seja de forma direta ou indireta, ela é um manipulador. E esse manipulador, ele tem que ter hábitos de higiene, ele tem que ter exames de saúde que são feitos, né, no momento que ele entra na empresa ou que ele começa o seu negócio. E a gente também tem os exames que são feitos anualmente, fora exames quando você muda de cargo, quando você tem também um tempo de afastamento do trabalho, enfim, que a gente chama de ASO. Mas na área de alimentação, a gente faz exame de sangue, faz exame de fezes, justamente para ver se nós não temos nenhum tipo de micro-organismo que a gente possa passar para o alimento durante a manipulação. Os manipuladores devem passar também por treinamento. Então, treinamento é algo que a gente sempre tem que fazer, realmente para cobrar que as pessoas que manipulam, né, de alguma forma, elas tenham boas práticas durante o seu dia. E tem a questão também do seu uniforme, o uniforme que tem que ser lavado diariamente, o uso de EPIs, né, que são equipamentos de proteção individual, justamente para você evitar que a pessoa tenha um corte. Então, precisa ter uma bota para não escorregar, uma luva de malha de aço para não se cortar, enfim. E aqui eu trago duas figurinhas de dois manipuladores. O primeiro é algo que eu vejo muito, né? Pessoas com cabelos soltos, com argolas, com pulseiras, com anel, com corrente. E a gente não pode ser assim dentro da cozinha. A gente tem que ser da forma que mostra a figura de cada rapaz. Então, realmente, com os cabelos presos,
sem nenhum tipo de adorno, que é justamente a argola, o brinco, o anel, né? Com o EPI certinho, com o avental, mas a gente tem que estar de forma para evitar que nós, como manipuladores, sejamos a fonte de contaminação daquele alimento. Porque é a gente que vai manipular de fato. Então, a gente precisa também ter boas práticas para manipular esse alimento de uma forma mais segura, para evitar a contaminação. Então, o cabelo é preso, a lavagem da mão sempre frequente, usando uma bota ou um sapato adequado, sem nenhum tipo de brinco, colar, nada disso. Então, dessa forma que mostra aqui a figura do rapaz. Higiene das mãos. É algo que a gente está vendo aí direto na televisão. É justamente aquele passo a passo de você lavar, né? Primeiro molhar a mão, passar o sabonete, esfregar a palma, esfregar o dorso da mão, o polegar, entre os dedos e os punhos, e depois enxaguar essa mão. Então, a gente tem um processo que eu vejo muito em cozinha, das pessoas só molharem a mão. Isso não é lavar a mão. Para lavar a mão, tem que realmente parar e fazer todo esse procedimento. Por quê? Porque é a mão justamente que vai tocar no alimento. Então, a sua mão ela pode ser uma fonte de contaminação. Quando é que eu devo realizar essa lavagem da mão? Quando eu chego no trabalho, depois de usar o sanitário, após tossir, espirrar, assoar o nariz, depois de usar algum material de limpeza, após fumar, após recolher o lixo, que já falou, após tocar em alguma embalagem, sacaria, após tocar em algum alimento que seja cru, não higienizado, quando eu estou fazendo um trabalho, interrompo e depois volto para ele. Nesse tempo que eu interrompo, eu preciso voltar e lavar a mão para continuar o meu processo. Após manusear dinheiro, após utilizar utensílios higienizados, quando eu coloco a luva descartável e após retirá-la, né? Algo que pode acontecer em algumas cozinhas é utilizar aquela luva descartável. Ela não é obrigatória, justamente porque quando a pessoa coloca a luva, ela fica horas com a luva e esquece de trocar. Então, o ideal é que ela realmente não precisa utilizar a luva, mas que sempre lave a mão ao realizar essas atividades que eu destaquei aqui, tá? E sempre que necessário, a gente tem que lavar a mão, mas é lavar a mão mesmo, seguindo aquele procedimento de lavar dorso, polegar, entre os dedos, punho, tudo direitinho. Qual é o grande problema que a gente vê depois que as pessoas lavam a mão? Essa área que está aqui em vermelho, normalmente é uma área que é esquecida, que é justamente aqui, ó, o polegar e entre os dedos. Então, por isso que a gente precisa ficar atento na hora de lavar. Esse processo de lavagem é em torno de 40 a 60 minutos. Não leva tanto tempo assim. Então, é algo que a gente precisa adotar, mesmo em casa, esse procedimento de lavagem das mãos. O uso de máscara. Então, é algo que a gente tem visto bastante por conta da pandemia. Não é algo que dentro da cozinha é obrigatório, tá? Mas diante da pandemia se tornou. O adequado é o uso da máscara descartável, aquela que você tem até aqui a foto dela, que você utiliza por até 2 horas ou antes dela ficar úmida e retira. Mas alguns membros que trabalham com alimentação, alguns estudiosos, eles também dizem que você pode utilizar a máscara de pano, tá? Mas essa máscara de pano, ela também não pode ficar úmida e deve ser utilizada até 3 horas. E a questão do estabelecimento, que ela tem que fornecer várias máscaras para o colaborador. Não é só uma. Então, se ele trabalha 8 horas, pelo menos você ofereça para ele 3 máscaras para ele utilizar por dia. E tem que ter a questão da limpeza muito adequada dessa máscara. É você lavar ela com água e sabão, depois deixar ela ou em fervura ou mergulhada em água sanitária por 20 minutos.
Como é que eu vou diluir essa água sanitária, Luciana? Você vai colocar 2 colheres de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Então, você mede 1 litro de água, coloca 2 colheres de sopa de água sanitária e deixa lá a máscara por pelo menos 5 minutos. Tá? Ou por 20 minutos, melhor. 5 minutos é a questão da fervura. Então, na água sanitária, 20, fervura 5. Tá? Mas, você pode utilizar também a máscara descartável. Ela é mais simples, porque você usa, tira e descarta. Mas, por conta de custo, você pode utilizar a de pano, mas seguindo esses cuidados em relação ao tempo de uso e também como deve ser feita a sua lavagem, tá? Então, aqui tem um procedimento que a gente também vê direto na TV sobre como colocar a máscara, né? Nunca colocando ela pela parte da frente, sempre pela orelha, justamente para não tocar na parte que pode futuramente ficar contaminada, que é a parte que fica o nariz. E para retirar, eu também não posso tocar na frente da máscara, eu tenho que retirar pela orelha. E depois disso, né, antes de tirar a máscara, eu tenho que estar com a mão lavada. E depois que eu retiro, também eu tenho que lavar a minha mão, tá? Mas vejam só, a máscara é por conta muito mais da pandemia do que da questão de contaminar o alimento, tá? É a questão da transmissão do ar do Covid. Normalmente, em cozinhas, a gente não utiliza máscara, mas diante desse cenário atual, a gente tem utilizado. Mercadorias e matérias-primas. A gente tem que ter alguns cuidados na hora que a gente vai comprar essa mercadoria. Então, eu tenho que olhar a embalagem, se aquela minha lata que eu estou comprando não está enferrujada, não está estufada. Às vezes a gente encontra no mercado algumas latinhas que ficam estufadinhas. A gente não deve comprar elas. Ou pega algum tipo de embalagem de vidro que está vazando, ou uma embalagem que está meio aberta. A gente tem que evitar esse tipo de embalagem. Então, tem que ter o cuidado de olhar a embalagem antes de comprar. A gente tem que ter o cuidado também que quando eu não uso o alimento de forma total, por exemplo, eu abri um feijão e não usei ele todo, eu preciso fechar ele. A gente usa muito aquele plástico filme. E identificar com etiqueta o nome do produto, a data que você abriu o produto e a validade desse produto após aberto. Isso é muito importante, porque percebam, a validade do meu produto depois que eu abro não é aquela validade que aparece lá em cima, né, normalmente, ou no fundo do produto. A validade já é outra. No momento que eu abro, que eu exponho ele ao ambiente, ele já muda a sua validade. Vou mostrar uma foto já já. Quando eu vou comprar um ingrediente, eu preciso ver como é que está o rótulo desse produto, se tem lista de ingredientes, se tem prazo de validade, se tem um lote, se tem identificando o nome do produto, a sua origem. São questões importantes para a gente também começar a observar quando a gente comprar esse produto, para saber realmente se ele vem de uma fonte segura ou não. Cheguei no mercado ou recebi uma mercadoria na minha empresa, como é que eu tenho que fazer a higiene dessas embalagens? Então, eu posso colocar no borrifador ou em algum paninho, né? Eu faço uma diluição de 1 litro de água com 25 ml de água sanitária, que seria meio copo cafezinho. Então, eu boto meio copo cafezinho com 1 litro de água. Posso colocar no borrifador e borrifar nessas embalagens, ou molhar o pano e passar nessa embalagem para depois guardar. Justamente também pensando num ponto da pandemia, mas também já faz isso há algum tempo nas cozinhas, porque a gente sabe que a contaminação pode vir por conta das embalagens. Então, eu tenho que higienizar essa embalagem depois de utilizar ela, né? Na hora que eu vou utilizar ela. Uma coisa importante também é na hora de organizar a minha mercadoria, tá? Eu não posso, por exemplo, organizar material de limpeza junto com material como arroz, feijão, gênero perecível. Eu não posso, eu tenho que ter lugares separados para organizar, porque o cheiro
pode passar de um para o outro, eu posso contaminar o alimento através do produto químico, e isso ser uma contaminação química. Então, eu tenho que separar esses estoques, tem que ser estoques separados, tá? Esse local que eu estoco, ele tem que estar limpo, tem que ser ventilado, protegido contra inseto. É sempre importante eu ordenar os meus produtos de forma que o que vai vencer primeiro fique na frente, para que eu não perca esse controle e acabe usando o produto vencido sem querer, ou vencendo o produto porque eu não arrumei o meu estoque direito. Até mesmo em casa. Então, na hora que chegou a mercadoria, sempre coloca na frente aquele que vai vencer primeiro. Porque na hora que você vai preparar alguma coisa, a tendência é você pegar o que está na sua frente. Então, sempre arruma primeiro o que vai vencer primeiro. Os que são com vencimento mais para frente, eu coloco mais profundo. Então, é uma forma também que eu tenho de organizar o meu estoque. E ter o cuidado realmente, né, com pragas e vetores. Então, a gente tem muito alimento na cozinha, isso vai estimular baratinha, formiguinha. Então, empresas maiores, né, elas precisam ter um controle de pragas, que é para chamar uma empresa para ter o controle químico, que pode ser mensalmente, de forma trimestral, de 3 em 3 meses, enfim. Mas a empresa precisa adotar esse controle químico para prevenir pragas e vetores. Justamente porque pode ser uma forma de contaminar esse alimento. E lembrar, se o alimento é congelado, eu tenho que deixar ele congelado. Se ele é resfriado, eu tenho que deixar ele em geladeira. Então, eu tenho que adequar o produto de acordo com a sua natureza, né? De como eu comprei ele. E aqui foi uma foto que eu tirei de uma manteiga que eu tenho aqui em casa. Aqui é a validade dela, tá vendo? A fabricação dia 10/6 e a validade dia 7/12. Ok, se eu manter ela fechada. No momento que eu abro essa manteiga, olha como tem informação na própria embalagem. Após aberto, manter tampado e consumir em até 5 dias. Então, a minha validade, ela cai drasticamente só porque eu abri. E eu tenho que consumir em 5 dias. Ah, Luciana, eu não consegui consumir a manteiga em 5 dias. Ela tem que ser descartada, porque ela pode ser uma fonte de contaminação. Então, talvez você tenha que comprar embalagens menores, enfim, mas tem que respeitar as informações que a própria embalagem nos dá. Tá certo? Aqui é uma figura que eu peguei do SESI, explicando como a gente deve organizar as nossas geladeiras. Então, o ovo, vocês podem ver que não está na porta, tá? O ovo, ele não deve ficar na porta da geladeira, não deve ficar, porque é o local que mais oscila a temperatura. Quando você abre e fecha, a temperatura, ela cai rápido, né? Ela aumenta rápido, melhor dizendo. Então, eu preciso ter esse ovo em uma caixinha, como tem aqui, ó, na segunda prateleira, onde ele colocou frutas aquosas, né, tipo melancia, e os ovos em um recipiente fechadinho. Verduras, legumes lá realmente naquela parte que fica o verdureiro. Na parte mais de cima, eu tenho que deixar alimentos que são prontos, porque é uma parte mais fria. Então, o que está pronto ou semi-pronto, um bife que já está cortadinho, ou uma comida que já está, um arroz que já está preparado, um feijão preparado, eu deixo na parte de cima. O que está descongelando ou ainda não foi manipulado, eu coloco na parte de baixo, tá? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Lembrar que para descongelar, eu não posso descongelar o alimento na pia. Eu não posso pegar a carne e jogar ela na pia para descongelar, tá? Eu tenho que fazer isso dentro da geladeira. Então, isso é muito importante. Material de limpeza, tem que ter cuidado também na hora que eu compro, ver se ele tem todo o rótulo. Se tem lá dizendo onde ele foi fabricado, quem foi responsável técnico para aquela fabricação, enfim. Eu não posso comprar produto de limpeza de qualquer lugar para utilizar. Ele tem que ter uma rotulagem específica também, tá? Como é que é o preparo e o pré-preparo desses alimentos? Um grande cuidado que eu tenho que ter em relação à contaminação cruzada. O que é isso? É você transferir de um alimento para o outro micro-organismos. Por exemplo, eu não posso usar uma mesma tábua para cortar peixe e carne. Se eu fizer isso, eu tenho que primeiro tratar o peixe, depois eu lavo
a minha tábua e minha faca, e depois eu vou e corto um outro alimento. Ah, eu cortei o frango cru e agora vou cortar o frango cozido com a mesma faca. Não pode, tem que lavar a faca que você utilizou para o frango cru para depois utilizar para o cozido, porque isso pode acarretar uma contaminação. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, justamente na hora de manipular o alimento. Se você tem um estabelecimento, é importante que a carne vermelha fique em um freezer, a carne branca fique em outra. Mas se não tem, se é dentro de casa mesmo, faz isso com as vasilhinhas, para não ter essa mistura como tem aqui na foto. Tá vendo que tem carne, tem legume? Não pode, porque um vai passando, vai transferindo para o outro micro-organismo. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de manipular o alimento também. Lavar as mãos quando vai manipular alimento cru. Ah, eu cortei aqui uma carne, vou cortar agora a cebola. Eu tenho que lavar a mão nesse processo, eu tenho que lavar a tábua, eu tenho que lavar a faca, tá? Senão, eu vou contaminando, passando micro-organismos de um para outro e posso ter, né, depois um surto, porque esse alimento ele foi mal manipulado. Outro cuidado que eu já falei para vocês, descongelar os alimentos sempre em geladeira, tá? Nunca em cima da pia ou dentro da água. Se quer descongelar muito rápido, usa o micro-ondas, tá? O cozimento, a gente tem que deixar o alimento ficar cozido de fato, ele mudar aquela cozinha dele. Então, deixa a água fervendo para você ter certeza que o alimento atingiu em todas as suas partes pelo menos 70 graus. Pelo menos 70 graus, tá? Quando eu preparo o alimento, eu tenho que identificar ele com o seu nome, a data que eu preparei e o seu prazo de validade, que eu vou mostrar uma tabelinha aqui rapidinho. O óleo, a gente tem que ter cuidado com o óleo de fritura principalmente. Ele não pode ter espuma, ele não pode mudar de cor. Então, se ele mudou de cor, fez espuma, é na hora de descartar. Mas não é descartar na pia. Eu posso colocar em vasilhames e colocar no lixo, ou chamar empresas que fazem essa coleta para fabricar sabão. Então, elas vão até a sua casa e coletam. Ou tem alguns lugares também que você consegue deixar. No site da Prefeitura de Salvador tem, onde você pode deixar esse óleo, mas nunca jogar ele na tubulação. Os ovos, é um grande dilema. Lava o ovo, não lava o ovo. Se o ovo ele vem de uma fonte segura, não precisa lavar. Não se deve lavar ovo. O ovo ele só é para ser lavado na hora de utilizar, porque ele tem uma películazinha de proteção. Se eu lavo ele antes e guardo na geladeira, eu deixo ele muito exposto à contaminação. Então, o ovo eu devo lavar só na hora que eu vou utilizar. E para higienizar hortifruti, a gente tem todo também uma lógica para fazer isso, que eu vou mostrar já já. Aqui são os produtos que eu tenho que devem ficar resfriados, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu preparo uma sobremesa ou qualquer coisa que tenha leite ou laticínios, a validade na geladeira são de 3 dias. Passou 3 dias, tem que descartar. Se eu tenho algum produto de panificação, algum pão, são 5 dias de validade. Isso aqui vocês encontram em legislações. Essa aqui é uma de São Paulo, que utiliza, mas aquela que eu falei lá no começo, a RDC 216, ela também tem essa informação, tá? Então, aqui, ó, leite derivados. Pelo menos aqui ele fala 5 dias, mas tem leites que se a gente for ver a embalagem dele, são 2, 3 dias apenas, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado de deixar o alimento no tempo que ele tem que ficar, porque senão ele pode ser uma fonte de contaminação para quem vai ingerir ele depois. Aqui os hortifrutis. Como é que eu tenho que higienizar, por exemplo, as folhas? Eu retiro as partes que não prestam, lavo folha por folha, coloco, né, 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária. Aqui ele fala 2 litros, porque ele coloca 2 colheres de sopa, tá vendo? Mas a proporção é 1 litro de água e 1 colher de sopa de água sanitária. Deixo lá 15 minutinhos, enxago bem de verdade, seco e posso embalar e deixá-la lá na geladeira por pelo menos 3 dias. Eu tenho que ter muito controle, muito cuidado na hora de higienizar os hortifrutis.
Aqui serve para folha, para frutas, tá? Frutas com casca mais grossa, como abacaxi, por exemplo, basta você passar uma esponja com água e sabão. Mas frutas, né, tipo laranja, tangerina, precisa passar por esse processo de ter o contato com a água sanitária. A marca pouco importa. Tem que ver se na embalagem dela tem essa informação aqui da concentração, que tem que ser entre 2 a 2,5%. Na embalagem da água sanitária vai ter. Então, fica 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária por 15 minutinhos. Para distribuir o alimento, né? A gente tem aqui estabelecimentos que vão voltar, e já existem alguns locais, né, que já tem algumas regras para deixar, né, a questão do espaçamento, né, a distanciamento de 1 metro entre as pessoas, disponibilizar sempre o álcool gel. Também a questão dos cardápios hoje, a gente tem essa questão de muitos terem agora QR Code, que você nem tem mais o cardápio físico, justamente para ele não servir de contaminação, mas isso aí mais pensando na pandemia, né? Então, os estabelecimentos aqui em Salvador ainda não tem uma estratégia específica de como deve funcionar, mas a gente tem que ter alguns cuidados quando esses serviços voltarem, tá? Esse buffet, ele tem que ter uma proteção, né, contra justamente a saliva. As pessoas podem falar em cima e isso aí contaminar o alimento, seja porque nós temos micro-organismos na saliva da gente, né, Staphylococcus aureus, que é um micro-organismo, ele está na nossa saliva, e quando a gente fala muito, a gente passa essa saliva, né, para o alimento e contamina esse alimento. Então, por isso que é importante ter essa proteção. E alguns cuidados, né, esses equipamentos que mantêm o alimento quente ou frio, tem que estar ou acima de 60 graus, o alimento, ou ele tem que estar abaixo de 5 graus. Então, eu tenho que ter controle desse balcão que está o meu alimento. Então, minha água tem que estar muito quente, tem que estar em 80 graus a água para o alimento chegar em 60. E o gelo que ele faz ali tem que estar pelo menos a 2, 3 graus para o alimento chegar a 5. Então, eu tenho que ter esse controle de temperatura muito importante para evitar contaminação. E diminuir o tempo que eu preparo o alimento e consumo. Então, tem que ser rápido. Preparei e consumi. Se eu deixo muito tempo, a temperatura ambiente, a gente viu que o micro-organismo ele vai se proliferando. Já em casos de delivery, que a gente tem recebido muita mercadoria delivery ou tem enviado, aí vai depender, a gente tem que ter o cuidado, né, desse entregador. Hoje ele tem que estar com máscara, ele tem que ter acesso ao álcool gel, justamente para limpar a maquineta, para limpar até a caixinha que ele transporta, a caixa térmica que ele transporta o alimento. Essa embalagem tem que estar muito bem protegida. Eu tenho que ter esse cuidado, né, de ter o menor contato com esse entregador, seja entregador de uma mercadoria, como delivery, ou seja de um fornecedor de mercadoria no meu estabelecimento, que vai entregar para mim carne, peixe, enfim. A questão do pagamento, né, hoje a gente tem alguns cartões que nem tem mais o contato com a máquina, ele já faz aquele pagamento mais afastado da máquina, só por leitura. Mas, né, a gente tem que ter esse cuidado também com esse tipo de máquina para higienizar tudo direitinho. E dois pontos importantes para a gente finalizar é falando sobre documentações. Os estabelecimentos que trabalham com alimentos, né, eles são exigidos pela nossa vigilância sanitária que tenha o manual de boas práticas, tá? Que é um documento que vai dizer tudo o que acontece naquele estabelecimento, como é que é o ambiente, quantos fogões, quantos funcionários, quais exames eles fazem, qual é a empresa que faz a lavagem do tanque, qual é a empresa que faz o controle de pragas e vetores, enfim. Esse documento ele vai dizer de forma muito ampla o que tem que acontecer dentro dos estabelecimentos, o que acontece de fato, tá? E ele é exigido pela vigilância, juntamente com os POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados, que é um passo a passo de como você deve fazer
a limpeza das instalações, equipamentos e utensílios, né, imóveis, controle de vetores e pragas, a limpeza do reservatório de água e também a higiene e saúde dos manipuladores. Então, aqui são 4 procedimentos que são obrigatórios para os estabelecimentos, porque a vigilância, quando vai fazer a visita, ela cobra esses estabelecimentos, esses 4 procedimentos, explicando como é que eles acontecem dentro da unidade, tá? Para quem trabalha em casa, a vigilância não vai até você, mas quem tem algum tipo de estabelecimento, a vigilância ela pode fazer uma visita, né? E ela vai te cobrar essa documentação também, tá? Então, aqui, gente, eu encerro. Aqui eu deixo o meu contato. Caso alguém tenha alguma dúvida, estou à disposição para ajudar nesse clima, né? Todo que a gente tem aí de retomada dos negócios, enfim. Mas qualquer dúvida, deixo também meu contato, se alguém quiser entrar. E agradeço mais uma vez o convite. Obrigada, professora. Excelentes considerações. A gente precisava mesmo ouvir esse fortalecimento, né? Porque a gente já estava ficando louco. Meu Deus, eu chego, boto aqui, daqui a pouco eu vou, eu limpo. Eu realmente tenho que fazer isso tudo, né? A gente já estava se perguntando, mas a gente entende cada vez mais que isso é necessário para evitar a contaminação, né? Conseguir realmente cuidar da nossa saúde, né, de maneira geral, porque a limpeza é muito importante nesse contexto, né? Aliás, em qualquer contexto, nesse de pandemia, ainda mais. Pessoal, quer colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta para a professora? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat, Luciana. Eu vi aqui uma pergunta. Tem uma pergunta aqui. E com relação à comida japonesa, muito peixe cru, é 100% confiável? Existem organismos que não conseguimos enxergar, micro-organismos no caso, né, que podem prejudicar a nossa saúde. Com certeza, né? O alimento cru, como a gente viu eu mostrei posso retomar? Eu posso até retomar aqui a figurinha. Eu acho que fica melhor. Alguém pode ter chegado mais tarde e não ter visto. Mas é justamente aqui, ó. Quando a gente tem a questão do micro-organismo, a gente vê que temperatura baixa ele só faz dormir. Para matar micro-organismo, eu preciso aquecer o alimento. Então, pense que na comida crua eu tenho uma manipulação enorme de um manipulador, né? Vamos dizer lá, o sushi man. Ele tem a manipulação e eu não tenho depois nenhum contato com o fogo, por exemplo. Porque mesmo que eu tenha contaminado aqui manipulando, o fogo, pelo menos eu sei que ele vai agir de alguma forma ajudando, né, a evitar a contaminação. Mas no cru, não. Então, há um risco muito grande de comida, principalmente essas comidas que são consumidas cruas. Tanto que a gente não é permitido, de forma alguma, os estabelecimentos servirem ovo cru, maionese. A vigilância não permite, justamente pelo risco de contaminação que se tem. Então, a gente tem que conhecer bem a cozinha da onde a gente está comprando para ficar mais seguro. Mas que o risco é enorme para a comida que é servida crua, é enorme. E no caso do japonês, aquele sushi que é maçaricado, ele diminui esse risco ou não é a mesma coisa? Um pouco, porque ele não vai chegar à temperatura de 60 graus. Entendi. Ele não vai chegar a essa temperatura que vai matar o micro-organismo, né? Porque essa temperatura vai matar aqueles patogênicos, que são justamente aqueles que vão fazer mal à nossa saúde. Certo. Então, há um risco. A gente não vai ter muitos problemas que nosso corpo, né, de alguma forma, a maioria aqui é adulto, já tem uma resistência, enfim. Mas, se a gente trabalha com crianças, idosos, a chance de ter qualquer tipo de contaminação é muito maior, né, de algum tipo de doença. Tá. Tem uma pergunta aqui também do professor Luiz Henrique. Uma carne congelada que eu esqueci de tirar antes. O ideal seria o descongelamento gradual, como do congelador para a parte refrigerada,
e depois a utilização, nunca colocar a carne na água, está correto? Na água jamais. O que ele pode fazer, o que a gente pode fazer é justamente utilizar o micro-ondas. Claro que o micro-ondas ele já vai meio que cozinhando a carne, né? Mas a maior segurança que a gente tem é utilizar um micro-ondas. O certo seria fazer gradual, tirar do congelador, colocar dentro da geladeira e deixar pelo menos 2 dias, né? A carne ela não descongela de um dia para o outro. Se for uma peça grande, então, demora mais. Entendi. Mas, na hora do desespero, como ele falou aí, esqueci. Micro-ondas. É o mais seguro. E tem pessoas, Luciana, que falam que usar, por exemplo, vinagre na carne crua, cachaça ou vodka, ajuda também com a limpeza, é verdade isso? Ó, em relação à carne, tem vários tipos de mistérios, né? Primeiro, antes de responder você, Bárbara, tem que lavar a carne, não tem que lavar a carne, é algo que eu escuto bastante, né? Se você comprar carne embaladinha, bonitinha no mercado, não tem por que lavar a sua carne, né? Primeiro ponto. Já a questão de você usar vinagre, algum tipo de tempero, vamos dizer assim, né? O vinho e tal, ele não vai ali, de alguma forma, te ajudar. Ele vai diminuir o pH do alimento? Vai. Mas ele não vai ser o grande responsável por evitar uma contaminação, por exemplo. Então, o mais correto, de fato, é você cozinhar. Porque você vai chegar a essa temperatura de 60 graus, que é onde a maioria deles morrem. E aí você garante, né, que você tem algo seguro para ser consumido. Mas aquela carne mal passada, aquela carne que ou flambei aqui, ou coloquei um vinho, enfim, a segurança você não tem. Entendi. Professora Solange também levantou aqui a mão, que quer fazer alguma pergunta. Fique à vontade, professora. Olá, pessoal. Na verdade, não somente uma pergunta, mas, sobretudo, um comentário, uma reflexão, né? A fala de Luciana nos convida a pensar na nossa responsabilidade como gestores, né? Não só nesse momento de pandemia, mas em todos os demais momentos, onde você se põe numa posição, você se reconhece, melhor dizendo, numa posição de administrador, né, de todas essas questões que envolvem segurança sanitária, mas que nesse momento me faz refletir sobre a nossa educação sanitária e a nossa responsabilidade para com os nossos colaboradores, porque em se falando em processos de capacitação, ao se falar em processos de treinamento, muitas vezes estamos preocupados com os conhecimentos técnicos, ou com o desenvolvimento de habilidades, ou até mesmo com a questão das atitudes, né, e das ações comportamentais desse colaborador, e a gente às vezes se esquece das responsabilidades sanitárias, né, que esses colaboradores precisam ter. Então, isso é mais uma temática que vai precisar fazer parte das nossas preleções, das nossas conversas com os nossos colaboradores. E, evidentemente, também, ao pensarmos na nossa responsabilidade social como cidadãos, como pais, como mães, como gestores de outros ambientes, não só do ambiente organizacional. Então, foi muito importante a gente relembrar e também conhecer todos esses procedimentos de cuidado que precisamos ter. Muitas coisas a gente já ouviu falar na mídia, outras nós estamos nos deparando agora, estamos conhecendo agora. Mas, fundamentalmente, nós percebemos, né, quanto compromisso, quanta responsabilidade, né, está em nossas ações e quão atenciosos precisamos ser nesses momentos quando falamos sobre educação sanitária com os nossos colaboradores. E, às vezes, né, complementando, a gente cobra a eles algo que eles não têm nas suas casas, né? Os colaboradores, normalmente, eles trabalham, moram em bairros que são, de alguma forma, malmente tem água disponível, tem esgoto, e a gente cobra a eles algo que a gente quer que tenha, mas que eles não conseguem fazer isso em casa, não tiveram essa educação. Aí é muito complicado. Então, treinamento é algo assim que você vai fazendo praticamente mensalmente, sempre ali né? Sempre orientando justamente porque há uma resistência
As pessoas falam, eu sempre fiz assim, nunca ninguém morreu. Eu escuto muito isso. Sempre fiz assim, nunca tive nenhum problema. Mas assim, o certo é você fazer desse jeito. Pode te dar um pouco mais de trabalho, mas é a forma mais segura. Mas às vezes é complicado lidar, né? Gerir esse colaborador, que normalmente é um colaborador de alguma forma que ele tem um conhecimento, por ser de baixa renda, talvez não tenha o conhecimento que a gente esperasse que ele tivesse. Enfim, ainda torna o trabalho um pouco mais trabalhoso, de fato, mas cabe a gente estar ali até o convencimento. Não tem outra forma. Perfeito. Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta para a professora Luciana? Aproveitem, viu, gente? Pois é. A hora é essa. O pessoal tá doido aí em casa, sem saber o que faz, tananã, tananã. Eu mesmo pegava chuchu, tomate, não sabia se eu lavava, não sabia se passasse álcool, não sabia se botava na água sanitária. Deixa lá 15 minutinhos. Só até algumas frutas, né? Por exemplo, uva, que aí é mais complicado, como ela pode entrar, né? Entrar mesmo nela. Então a gente evita, você pode borrifar. Ao invés de colocar ela mergulhada. Mas tangerina, chuchu, cenoura, batata, deixa lá 15 minutos na água sanitária. 1 litro de água, né? Aquelas gotinhas também, né? Aquelas gotinhas para limpeza. Sim, já tem no mercado, né, uns produtinhos, mas a água sanitária que você compra, qualquer marca que você tiver, Dragão, Lisa, Que Boa, qualquer uma, tá servindo. O princípio é o mesmo. Pronto. Então, gente, vamos encerrar. Vocês têm mais alguma coisa para colocar? Então, vamos Eu lá. acho que já pode encerrar, né, Pro? Agradecer, Luciana, sua presença. Exatamente. Sua palestra foi muito boa, muito esclarecedora, gostei muito, parabéns. Obrigada. Pelo conhecimento que você trouxe para a gente. Agradecer o pessoal que participou da palestra e fortalecer mais uma vez que vocês vão receber os certificados por e-mail. Por isso que a gente pediu para vocês colocarem o nome completo, né? E colocar o nome completo também aí no chat no final da apresentação, certo? Então, agradecer a todos. Agradecer também aos que estão acompanhando a gente desde de manhã, né? Que a gente está tendo palestra desde de manhã. Foram palestras muito boas. O pessoal elogiando bastante. Estamos muito satisfeitos e agradecer de maneira geral a participação de todos. Foi Obrigada. literalmente o dia do conhecimento, né, Pro? Foi Em mesmo. diversas áreas, eu olhando para o Lu falar, meu Deus, eu fiz errado a vida todinha e achando abafando, a gente estava fazendo certo. Mas agradecer a senhora também, Pro, que está aí sentada desde manhã, tem gente que tá acompanhando a gente desde a primeira palestra. Agradecer vocês, todos os palestrantes, Pro Lu também, que arrasou aí, deu um show. Precisando. Vocês são incríveis. Sem vocês não teria palestra, sem vocês não teria um sucesso. Então, em nome da faculdade, a gente agradece demais, demais, demais. Vocês são incríveis. Saudade. Agradecer a participação dos professores. Saudade! Oh, meus Professores aí participando das palestras, fazendo exatamente, Prosuleide e professor Luiz estava aí firme e forte. Isso, professor Luiz, todo mundo aqui, muito obrigada, tá? Valeu, pessoal. Foi excelente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tenha uma ótima noite. Foi um dia produtivo,